Graça e paz a todos. Vamos começar a nossa jornada. Eu me chamo Diogo Bruno, estou como pastor aqui na Igreja Batista em Parque dos Coqueiros e eu estou de volta aqui no canal que eu chamo de Teologia com Alegria. E com muita alegria no coração, vou falar um pouquinho de teologia para vocês, tá bom? Como sempre digo, não tenho a pretensão aqui de ser o cara que terá todas as respostas. Mas quando você fala de teologia, sempre é bom começar com uma boa conversa, porque teologia é coisa do nosso dia a dia. Então, quando você entra numa conversa e você trata sobre Deus, você está tendo um diálogo teológico. Porque, queira que não, todos nós somos teólogos. A questão é se seremos bons ou maus teólogos. E aí, a gente entra na questão de qual a importância da questão da doutrina. Doutrina, quando eu falo de doutrina, eu falo dos conjuntos de verdades que estão ali espalhadas nas escrituras sagradas e que foram, vamos dizer assim, organizadas e em forma de tema e nos ensina algo sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o pecado, sobre o homem em si. Mas qual a importância da doutrina para nós? Será que a doutrina é tão sem importância que apenas ela serve para informar mais sobre ah, alguma doutrina específica em que nós devemos se aprofundar? Eu acredito que a doutrina ela tem uma importância para a adoração e a vida cotidiana da igreja. Por quê? Você pode me perguntar, qual é a relação da doutrina com a adoração, com o cotidiano da igreja? Um livro lançado, acredito, pela Edições Vida Novas, o autor é Sinclair Ferguson. Acredito que a pronúncia certa do nome dele talvez mude um pouquinho. Mas ele escreveu um livro chamado Um Coração Voltado para Deus, aonde ele fala da importância da teologia e quanto ela é necessária para essas duas áreas muito presente e faz parte da igreja. A adoração, nós somos chamados para viver para a glória de Deus e para adorá-lo, reconhecê-lo e para expressar isso no contexto da comunidade, que é a igreja. E aí ele fala da grande necessidade da doutrina, ou vamos colocar assim, da teologia. A grande necessidade é porque o modo de você enxergar a Deus determina a qualidade, o estilo de sua experiência cristã. Verdade. A maneira que você enxerga Deus vai influenciar a maneira que você vive diante de Deus. Então, muitos cristãos, nas palavras deles, passam grande parte da vida paralisados. Não há crescimento. Porque, embora esses cristãos tenham confiado em Cristo como Salvador, nunca entenderam de fato o sacrifício dele, que nos ensina sobre o caráter de Deus. Verdade tremenda. Ele deu seu filho, ele enviou seu filho, entregou seu filho porque nos ama. E com isso Deus prova a sua graça. E aí você começa a entender, mas o que é que tem a ver com a adoração e com a vida cotidiana? Porque isso faz uma conexão na nossa conversa aqui da importância da compreensão correta acerca de Deus ou sobre Deus. Porque se você enxerga Deus de uma forma diferente que ele se revelou na palavra, isso vai afetar a maneira que você vive diante dele, ou direcionado para ele. Isso vai envolver o quê? Vai envolver a adoração e vai envolver o discipulado. A maneira que eu me direciono para Deus e eu vivo para Deus. Então, a falta do conhecimento adequado que vem do que está revelado nas Escrituras, que é a fonte da teologia, faz com que às vezes, como crentes, o nosso culto seja repleto de idolatria. Porque qual Deus nós estamos adorando quando a nossa base não é as Escrituras, a própria revelação que ele faz de si mesmo? O culto talvez não agrade a Deus, possivelmente. Por isso já está claro uma coisa aqui, meus amigos, nessa conversa, que uma noção errada acerca de Deus
tem consequências terríveis. Ela produz uma má teologia. Não se trata de uma questão simplesmente acadêmica, eu estou relacionando isso com o cotidiano, mas as questões práticas da vida são afetadas, porque se você tem uma noção errada a respeito de Deus, a maneira que você vai viver diante de Deus vai ser totalmente do seu jeito, da experiência dos outros, da sua própria experiência, sem averiguar se isso está harmonizado com as Escrituras. E a regra é, eu não interpreto a Bíblia à luz das minhas experiências, mas a minha experiência à luz da Bíblia. Ok? Então, como a teologia, ela tem como foco, objeto de estudo, o estudo da revelação de Deus, baseado nas Escrituras, então a Bíblia, a fonte da teologia, é tão importante estudar as Escrituras para a nossa caminhada cristã, porque isso influencia a nossa adoração e influencia o nosso discipulado. Vocês entenderam? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, tá certo? Deixar o seu like, compartilhar, e se alguma coisa não ficou bem entendida, escreve, faz um comentário. Então, eu fico por aqui falando como é importante a doutrina, o estudo da teologia para a nossa adoração e para a nossa vida diante de Deus, o nosso discipulado. Fica aqui o meu abraço e até breve. Teologia com alegria está de